Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes e esse é o canal Graça em Espírito. Passando aqui hoje para deixar uma mensagem no canal. Quero aqui agradecer a todos vocês inscritos no meu canal. Muito obrigado, por se inscrever, assistir meus vídeos, comentar. Estou aprendendo muito mesmo com vocês. Um abraço a todos vocês, sejam todos bem-vindos. E vocês, meus queridos, que não conhecem meu trabalho, convido vocês a assistir meus vídeos do início ao final para você entender a mensagem, entendendo. Gostando, se inscreva, compartilhe com seus amigos, seus familiares, ative o sininho na posição todas e deixe o seu like, que esse canal precisa crescer, precisa alcançar mais pessoas, porque a mensagem da graça ela tem que ser divulgada para orientar as pessoas, porque tem muitas pessoas que conhecem, mas por causa da cegueira da religião atrapalha, eles não desenvolvem ali a graça e fica pagando preço, sofrendo por coisas que já foi cumprida, Mas no meu canal eu deixei um vídeo de estudo outro dia atrás que diz assim: por que viver a lei dos hebreus se você não é hebreu e se você não é judeu, do velho pacto? E muitas pessoas comentaram, e entre elas um irmão, eu não vou citar o nome dele aqui por ética, mas ele sabe que eu estou falando. Muito obrigado, meu irmão, por assistir meus vídeos e comentar aí. Eu gostei muito. Falta uma coisinha, Você desenvolver e conhecer a graça. Porque você disse lá que todos os homens, têm que viver por leis. Mas as leis eram do velho pacto. As leis foi dada a uma nação e não toda a nação da terra. Entende? Há uma maneira de falar aqui no Brasil. Eu vou fazer uma ilustração com relação ao mundo. Vou fazer uma ilustraçãozinha aqui pequena. Você trabalha numa empresa e você recebe ali o seu salário, e ali no contra-cheque vem uns benefícios, Mas certo dia você descobre que aquele benefício foi tirado. Entende? Você vê no seu contra-cheque que aquele benefício foi tirado. E você vai ante o RH entender o que aconteceu, por que tirou. Eles vão informar para você que o patrão tirou, decidiu tirar, e por isso você não recebe. Ali você vai fazer uma pergunta simples, mas foi para todo mundo, referindo todos que trabalham na empresa. Entende? Ali a resposta com certeza vai ser sim. Mas todo mundo que fala, nos dias de hoje, eles falavam lá. Mas todo mundo que tinha que viver por as leis, era todo mundo do contexto judaico, do contexto ali dos hebreus, para quem foi dadas as leis. Entende? Não todos o mundo cósmico. Era só para aquela nação. Se você for ler a Bíblia, e você for entender quem você é, entender quem é os judeus, entender qual época que você vive, entender por que aquelas leis foram dadas, entende? Você vai descobrir a verdade, vai abrir ali a sua mente e Deus vai te revelar. Então, Abraão não viveu por lei, Isaac não viveu por lei, Jacó não viveu por lei, os 12 patriarcas ali descendentes de Jacó não viveu por lei, até Moisés. Esses antes, esses viveram de pacto, que Deus deu o pacto a Abraão, o pacto da circuncisão, e dali todos os filhos deles, ao 8º dia de vida, eram circuncidados. Os filhos do sexo masculino era circuncidado. Outras pessoas que não eram dos hebreus, não eram dos judeus, para viver com eles, tinha que fazer o pacto. Você vê a Diná, filha de Leia, filha de Jacó, ela saiu para ver as moças. Você pode ver em Gênesis 34, para ver as moças de lá, da terra onde eles estavam habitando, da terra de Siquém ali. Ela saiu e lá Siquém, o príncipe, viu e ficou com ela, deitou com ela. Para os judeus, ou para os hebreus, um fato que
que ela foi contaminada com pessoas imundas, porque as demais pessoas não tinham pacto de circuncisão. E ali o Siquém, ele ficou apaixonado por ela, falou com o pai dele para ir falar com eles lá, para pedir a mão dela lá para casar e tudo, para a esposa, e prometeu até as filhas deles, para aqueles moços ali, filhos de Jacó. Mas esses né, ou dizeram, não, vocês não é circuncidado, vocês é imundo. Agora, se você circuncidar, né, podemos viver com o mesmo povo. E você observa que os jovens daquela terra, eles circuncidaram. Até o príncipe, né, que chamava Siquém, circuncidaram. Mas por causa da honra deles, do orgulho deles, depois que circuncidaram todos ali daquela cidade, eles foram lá, aproveitaram os caras que estavam feridos e mataram todos. Os filhos de Jacó foram lá e mataram todos. Porque eles consideravam as demais pessoas imundas e o pacto da circuncisão foi dado a eles. Só que mais para frente, há muitos anos depois, esse pacto foi para a lei, né? Foi acrescentado na lei. A mesma coisa do dízimo dado a Abraão, deu Melquisedeque. Não era lei, era um dízimo voluntário, que é citado ali, que o mesmo irmão aí citou, né, no canal. E depois foi acrescentado na lei, mas ele não era lei. Entende? Vamos começar o estudo de hoje aqui no livro de Levítico 19, e eu vou estudar vários versículos e capítulos, até onde dá, porque o meu recurso tecnológico aqui é limitado, não dá para fazer um vídeo amplo, um vídeo mais grande, mais longo, e também fica cansativo, mas vamos ver até onde dá. Levítico 19, versículo 1 e 2, veja bem como aconteceu as leis e para quem foi. Aqui tem endereço certo. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel. Toda a congregação dos filhos de Israel. Se você não é descendente dos filhos de Israel, você não está debaixo disso aqui. E diz: eis-lhe, sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Veja bem, o chamado. Vamos ver também em Deuteronômio 5, do versículo 1 até o 7. Está escrito assim: chamou, pois, Moisés a todo o Israel e disse-lhes: ouve, ó Israel, os estatutos e preceitos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuidais em os cumprir. Está vendo que já chamou o Israel? O Israel era descendência dos hebreus, não tem nada a ver com nós, pelo menos comigo não tem nada a ver. E quando é chamado, o chamado é para eles, não é para você, não é para mim, entende? Versículo 2: o Senhor nosso Deus fez um pacto conosco em Horebe. Versículo 2: o Senhor nosso Deus fez um pacto conosco em Horebe. Conosco, eles, não com nós, mas no ler aqui ficou escrito conosco, aí você entende que é com nós. Versículo 3: não com nossos pais o fez o Senhor esse pacto, mas conosco. Deus fez esse pacto novo de lei, não com os pais, entendeu o que eu falei aqui dos 12 para trás, Abraão não tinha o pacto de lei, foi feito com eles. Com quem? Com os descendentes. Mas conosco sim, com todos nós. Qual é nós? Quem é nós? Eles. Que hoje estamos vivos aqui. Olha, Deus não fez o pacto com os nossos pais, disse aqui Moisés a eles. Esse pacto que foi feito conosco, ele fez com nós e não com nossos pais. Entende porque eu falei que de Abraão até os 12 patriarcas e parte deles não tinha lei? Eles viam por um pacto da circuncisão, e agora já é um pacto de lei. Por isso que nós não se encaixa.
nas leis. Versículo 4. Conosco, sim, com todos nós, o que hoje estamos vivos. Olha, foi feito conosco, mas com todos nós que esteja vivos. Agora, eu estou vivo, eu estou lendo o que já foi escrito. Ele estava falando para a congregação de Israel, como do princípio aqui, a gente já vem falando, e Moisés volta e fala, um pacto com todos nós que esteja vivos. Eu estou vivo, aí eu falo, não é com nós, porque eu estou vivo. Não, era na época deles, dos hebreus, que Deus falou a face a face, falou o Senhor conosco, no monte qual monte? Do meio do fogo, lá do monte Horebe, porque os filhos de Israel pediam Moisés para falar com Deus, mas quando eles viram ali o fogo, eles ficaram com medo. E ali Deus fala com Moisés e Moisés transmite para eles. Versículo 5, estava eu neste tempo entre os senhores e vós, para vos anunciar a palavra do Senhor. Olha, eu estava no meio de vocês e com vocês para anunciar a palavra do Senhor, porque tivesse medo por causa do fogo, e não subiste ao monte, dizendo ele. Versículo 6, eu sou o Senhor teu Deus, Deus falando, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 7, não terás outro Deus diante de mim, não terás outros deuses diante de mim. Moisés falando para eles. Agora, meus queridos, como é uma coisa que foi feita para uma nação, foi ensinado para uma nação, ficou registrado, Moisés fala, eu estou aqui vivo no meio de vós, estou aqui anunciando o que Deus falou. Mas aqui você não vê que foi chamado, você não vê que foi chamado nenhum gentil, nenhum estrangeiro, foi a congregação de Israel. Por isso, os irmãos da graça, que ministra e ensina a graça, eles foi revelado. Todo que ministra a graça é porque ele teve a revelação, ele não compartilhava com os ensinamentos da religião, eles buscaram e Deus revela. Porque Deus é vivo, Deus está conosco o tempo todo. Basta nós entender do jeito certo. Porque se você está na religião e você vive a carne, é lógico que o seu lado espiritual fica fraco. Deus não vai te revelar assim. Você tem que querer. Levítico, o meu irmão também ele citou Levítico 20, versículo 20, capítulo 19, ele citou, querendo mostrar que a lei foi para os gentios. Veja bem o que está escrito. E quando um homem se deitar com uma mulher que for escrava, desposada com um homem, e que não for resgatada, nem se lhe houver dado a liberdade, então ambos serão açoitados. Viu que se essa mulher praticar esse ato de adultério e não for resgatada, ela não é judia, ela não é hebreia, ela é escrava. E naquela época, para ser escravo, eles não escravizavam eles mesmos, não, eles escravizavam estrangeiros. E por que essa mulher não podia ser morta? Que a lei mandava, num ato desse aqui de adultério, a lei mandava que fosse apredejado até a morte. E aqui não. Aqui manda ser açoitado. Açoitado é bater. Dar ali uma surra ali perante a congregação para servir de exemplos, né? De exemplo ali para os demais. Mas não podia ser morta apredejada. Açoitada não morrerão, pois ela não é livre. Entende? Meu irmão, essa passagem está falando diferente do que você citou, entende? Mas você, meu irmão, está no caminho certo. Muito obrigado, eu agradeço. Vamos pedir aí sabedoria a Deus para Ele te mostrar, né? Que você já está no caminho certo, você já estuda e já tem um conhecimento, mas um conhecimento não por revelação, mas sim por ensinamento. Vamos ver agora em Deuteronômio 14. Eu gosto de ler o texto mais o contexto para ficar mais fácil de você entender. Vamos começar aqui no 22. Certamente darás, aqui é falando dos dízimos, né? Certamente darás os dízimos de todo produto da tua semente, que cada ano se recolher do campo.
Presta sentido, mas aqui está falando com eles, né? Certamente dará aos dízimos toda a semente que colher do campo. 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Agora presta sentido, não era dado o dízimo, era comido. A pessoa que tinha o dízimo, ele tinha que levar ali onde que Deus, e fazer aquele ritual ali, ficar o dia ali, comer, beber, fartar, com aquele dízimo. Não era dado. Presta atenção, no versículo 23, né? E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus. Por todos os dias, presta sentido, comerás, e você vai ver que no final desse capítulo, e no versículo, está mandando comer de novo. Versículo 24, mas se o caminho te for tão comprido ou longe, que não possa levar os dízimos, por estar longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali, por o seu nome, quanto ao Senhor teu Deus tiver abençoado, quando Deus dá ali a colheita, o mantimento, e se for longe, pesado para levar por ser longe, quando Deus estiver abençoado, versículo 25, então vende-os, ata o dinheiro na tua mão, vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, na congregação ali que Deus escolhesse para eles. 26. Aquele dinheiro darás por tudo quanto desejar, por bois, por ovelhas, por vinho, por bebidas fortes, e por tudo que te pedir a tua alma. Compra, dará aquele dinheiro, é comprar, não é dar na mão do pastor, não é dar na mão daquele padre que estava ali. Então você tinha que comprar tudo por bebida forte. Agora presta atenção, que toda a sua alma pedir, por tudo que você desejar comer, sua alma é sua vida, por tudo que você desejar comer, você comprar, ter bebida forte. Agora, vírgula, comerás ali perante o Senhor teu Deus, e te regozijará tu e a tua casa. Veja que não era dado esse dízimo de ano em ano, ele era comido, ele era feito ali um almoço, um jantar, uma ceia ali, comido ali, perante o altar, mas aonde que Deus mostrar. Você viu ali que no início falou que levar, comerás. E aqui, se for distante, vende lá, compra de novo e comerás ali e fartarás aquele dia. Versículo 27. Agora vai falar dos levitas. Mas não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte e nem herança contigo. Porque os levitas não tinham parte e nem herança da terra de Israel. Agora me fala se tem um levita aqui no Brasil. Me mostra um levita aí que eu quero tirar uma foto com esse homem, né? Da tribo de Levi, para ficar por recordação. Os levitas. Agora, 28. Ao fim de cada terceiro ano, levarás todos os dias da tua colheita do mesmo ano e os depositarás dentro das tuas portas. Então você pegava o dízimo de cada 3 anos e colocava, guardava ali, armazenava num canto na sua casa, e ele vinha um levita que não tinha parte nem herança na terra de Israel e recolhia para sustento dele. Não era para ele enricar, era para sustento dele, e ele dividia com as viúvas, né? Com as viúvas, com os órfãos, aqueles filhos que morria o pai e a mãe, que não ficava quem cuidar. Era para isso, não era para eles enricar, para eles comprar fazenda, apartamento, mansões, jatinho, jet ski, antena de televisão e outras coisas mais que a gente sabe que acontece no dia de hoje, usando essas passagens do velho pacto, dos hebreus, dos judeus, dizendo que era para os dias de hoje. E ali, por não conhecer, né, por a gente não conhecer e não estudar, a gente é enganado.
Agora veja o versículo 29 de Deuteronômio 14. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, o peregrino, o órfão, a viúva, que estão dentro das tuas casas, das tuas portas, comerão e fartarão-se para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizeram. Então, meus queridos, como a gente vai ficar pagando dízimos? Está escrito, está bem facinho de entender. Eu não estou interpretando nada, isso aqui não é verdade minha, que eu estou achando que deve ser assim, deve ser assado, e estou falando, não, eu estou lendo. A sua Bíblia tem os mesmos capítulos, os mesmos versículos, citado que eu estou lendo. Agora vamos ver aqui em Êxodo 12. Vamos começar aqui no versículo 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Agora falando da Páscoa, que eles transformaram a Páscoa numa santa ceia, que é de pão fermentado, feito na padaria, com suco feito ali por gente que eles consideram pecador, porque o cara que é cristão, eles veem os outros que não é cristão, que eles acham que não é cristão, pecador, entendeu? E ali aquele pão eles falam que é santo, que é consagrado. Mas veja, essa Páscoa, ela foi feita quando Deus dá ordem ali para o anjo vir matar os primogênitos ali em Israel, ali no Egito, que Deus manda tirar o sangue ali dos animais e passar no umbral da porta. Aquele animais era comido com erva amarga e pão asmos, né? Era feito, esse ritual foi feito de ano em ano. Toda vez que completasse, eles faziam para lembrar, mas foi transformado em ceia, em santa ceia, pelo sistema. 43, disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: este é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Quem é estrangeiro aqui? É quem não é descendente de Israel, quem não é descendente de Abraão. E esse é estrangeiro, ele não pode comer. Por que você fala que está errado, meus queridos? Como é que eles fazem essa Páscoa? Já começa errado, pelo pão e pelo vinho. Agora, aqui no Brasil não é todos judeus. Aqui está falando que os estrangeiros não podem comer dela. Dela o que? Da Páscoa, versículo 43, versículo 44. Mas todo escravo comprado por dinheiro, depois que o houver circuncidado, comerá. Veja aí que eu li lá no passado, que para participar de coisa dos hebreus, dos judeus, tinha que fazer o pacto da circuncisão, confirmando aqui, ó, em Êxodo 12, no versículo 44, se for circuncidado, se for escravo, pode comer, mas primeiro tem que ser circuncidado. 45, o forasteiro e o assalariado não comerá dela, porque o forasteiro é quem está passando, não é dali. O assalariado é quem trabalha os dias, o mês ali, mas não tem nada a ver com o povo de Israel. Então esses não comem da Páscoa, não pode comer. Aqui no Brasil, se você for ver, não tem judeu aí nesses templos religiosos fazendo rito de Páscoa. E você vê aqui que Deus mesmo falou para que não comesse. 46, numa só casa se comerá o cordeiro, não levareis daquela carne fora da casa, nem lhe quebrais ossos nenhum. Veja bem, era para comer a carne dentro da casa, não era para levar para outro lugar, e não podia quebrar nenhum osso daquele animal sacrificado. 47, toda a congregação de Israel observará. Toda a congregação de Israel observará. Meu querido, como é que a gente fala que a lei era para todos? Eu mesmo não tenho conhecimento da minha origem, que eu sou descendente de Israel e que estou vivendo no velho pacto. Os tempos agora é outro. 48, quando porém algum estrangeiro peregrinar entre vós e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, circuncidem. Está vendo? Se todos os seus varões então se chegará e celebrará-se. Será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela.
Tá vendo? Se um estrangeiro chegar e for morar no meio deles, tinha que circuncidar para participar da ceia, se ele quisesse, ele e a casa dele, a família dele. Como a gente vai falar que temos que viver por leis? Então a Bíblia está errada, porque isso aqui eu só estou lendo, não foi eu que escrevi. Isaías 56 também ele citou. Veja o que fala. Isaías 56, versículo 6. O que está escrito? E aos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servir e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu pacto. O que era o pacto? Nós estamos falando de pacto o tempo todo. Já deu para você entender que o pacto era o pacto da circuncisão, que foi acrescentado na lei, no novo pacto. Entende? Mas aqui você viu, Isaías 56:6, que o estrangeiro, para participar, tinha que aderir e abraçar o pacto que foi feito com os hebreus. Citou também Mateus 5, mas vamos dar crédito ao texto como está escrito, não mudando nada e entendendo qual é a mensagem que está escrita. Mateus 5, do versículo 17 e 18, está escrito: não penseis que vim, aqui foi Jesus falando, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. E eles acharam que Jesus veio destruir aquilo que foi feito, as leis e os profetas. Jesus falou: não pensa assim, eu vim cumprir. Versículo 18, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Aqui Jesus está falando do céu e a terra, ali do contexto judaico, do contexto dos hebreus. E Jesus não disse que veio destruir, veio cumprir. Agora, vamos pensar. Nós temos o direito de pensar. Você faz um trato com uma pessoa. Aquele trato está feito. Chegando aquele determinado dia, você vai e cumpre o trato. Foi cumprido. Não precisa você ficar indo cumprir mais o trato. Entende? Isso que aconteceu, foi feito, foi dadas as leis, mas chega uma época que Deus entende que aquelas leis eram precisas ser cumpridas. Porque aquelas leis estavam se tornando fardo ao seu povo, e isso Deus fez através do seu Filho. Deus começa a anunciar a vinda do Messias pelos profetas para cumprir. Entende? Ele ia ser o cordeiro para tirar o pecado do mundo judaico, que era transgressão de lei. Então ele veio, cumpriu as leis, ficou cumprida, não precisa mais você estar cumprindo lei. João, ele citou, o meu irmão também citou João, 1 João, capítulo 2, versículo 2, eu vou ler até o 6, para nós entender melhor. E ele é apropriação pelos nossos pecados. Ele é apropriação pelos nossos pecados. Para quem João estava falando? Para o povo ali que estava assistindo. E ele é apropriação para os nossos pecados, as nossas transgressões de lei. João estava falando com ele. Isso aqui não foi escrito por causa de mim, por causa de você. Ficou escrito, mas isso aqui estava sendo ensinado a alguém. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Olha, todo mundo. Aqui agora a gente joga no contexto. De todos que estavam sendo ali ouvido ali João falar, mas ele não só por aquelas pessoas, mas de todo mundo. Você lembra que eu falei de todo mundo no início? De todo mundo, mas todo mundo judaico, do contexto, da história dos hebreus. Todo mundo é eles. Não é você, não é eu. Nem só para os nossos que estamos aqui reunidos, nossos pecados que estamos aqui reunidos, mas para todo mundo, mas o mundo judaico, o mundo dos judeus. 3. E nisto sabemos que conhecemos se guardamos os seus mandamentos, os mandamentos de Jesus, se guardamos os seus mandamentos. 4. Aquele que diz eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso, e
e nele não está a verdade. Porque o mandamento de Jesus era o cumprimento da lei, era o amor, né? Amar o próximo, amar a Deus, amar o próximo. 5. Mas qualquer que guardar sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisso sabemos que estamos nele. Veja bem, é o amor, o ensinamento de Jesus, o cumprimento de Jesus ali. Ele estava ensinando o amor. E João fala, versículo 6, aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Então, meus queridos, não tem como uma pessoa não entender, porque está escrito, é fácil, mas você precisa, né, entender a mensagem, o contexto, o texto, o que está passando, né, o que está dizendo a palavra de Deus, né, para você ter um conhecimento, para você chegar a um conhecimento da fé. Porque você, na graça, você tem que ter fé, ter conhecimento da fé, do amor, da esperança, que foi passado por Jesus de Nazaré aos hebreus, aos judeus. Mas não adianta você trazer isso para você, porque você está vivendo numa época onde está tudo consumado, foi tudo cumprido por Jesus. Agora vamos ler Hebreus 7, começar do versículo de número 1. Meus queridos, vamos, até onde dá, se houver corte, por motivo do sistema aqui do meu aplicativo, aí a gente para e depois eu continuo um outro vídeo. Porque este Melquisedeque, falando do rei Melquisedeque, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis, o abençoou. 2. E a quem também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é o rei de paz. Quando Abraão chega, que foi bem recebido ali, pelo nome, interpretar o nome, pela paz, aqui Abraão dá o dízimo, mas não era lei, ele deu um dízimo ali de gratidão. Ele não ficou dando o dízimo sempre, ele deu ali um dízimo, ele separou um dízimo e deu. Mas não que ele deu dízimo de mês em mês, de ano em ano, não, ali foi um dízimo de gratidão. E isso foi acrescentado na lei, porque Deus gostou e Deus acrescentou na lei, mas para os judeus, para os hebreus. 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Paulo falando. 4. Considerai, pois, o quão grande era este